Maldito é o homem que confia no homem. Com certeza você já ouviu esse versículo várias vezes. E por mais que você não acredite na Bíblia, na minha opinião, essa é uma verdade absoluta e quase impossível de ser refutada. E é sobre isso que nós vamos tratar nesse vídeo de hoje, tá bom? E para quem não me conhece ainda, meu nome é William e sejam todos bem-vindos uma vez mais a esse canal. Já no início desse vídeo eu queria que você assistisse junto comigo esse trechinho da audiência com o ex-presidente da República, Bolsonaro, e eu já volto. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Meu ministro, desculpa aqui. Assistindo um vídeo como esse, eu queria que você já saísse de cima do muro de uma vez por todas. Comenta aqui embaixo, na sua opinião, Bolsonaro é ou não é um agente da extrema esquerda? Bolsonaro é ou não é esquerdista e envolvido intimamente com todos os compromissos de esquerda? E deixa aqui nos comentários, saia de cima do muro e coloque aqui a sua opinião, tá bom? Antes de dar a minha opinião, eu queria voltar lá em 2018, sendo bem rápido, só para você entender. Em 2018, se você não lembra, a gente estava passando por uma crise assim absurda. A gente tinha saído ali de alguns problemas, que eu não vou aqui citar nomes, para ver se o YouTube entrega meu vídeo. A gente estava passando por uns problemas, instabilidade, corrupção e um monte de coisa. E apareceu a figura do Bolsonaro. E naquele mesmo momento, eu pensei, eu vou votar nesse cara, porque ele vai salvar o nosso país. E ele tinha aquelas frases de efeito, não sei se você lembra, e dizia, acabou, e soltava um palavrão, não sei se você lembra disso. E todas as promessas de campanha dele, todas as afirmações que ele fez que faria se fosse presidente da República, aquilo mexeu comigo e eu fiquei, assim, muito otimista, que votando nele, ele ganhando, ele chegando no poder, as coisas nesse país iam mudar. E eu votei em Bolsonaro e conheço muita gente que fez o mesmo, pessoas que fizeram campanha, pessoas que doaram dinheiro e pessoas que inclusive respondem processo até hoje por conta daquela campanha de 2018. Mas deixa isso pra lá. Só que naquela época eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje e eu esqueci desse detalhe. Maldito é o homem que confia no homem. Eu confiei no homem sabendo que o homem ele é corruptível. O homem ele vai pensar primeiro sempre nele e na própria família. Tem até um artigo aí que é a teoria das escolhas privadas, que exemplifica lá que o político ou a pessoa que está num cargo de poder, ela vai sempre pensar no que é melhor para ela e para a família dela e não para a população. Só que eu não sabia disso, só que eu não entendia isso. E por isso eu votei em Bolsonaro e fiz campanha para Bolsonaro. O tempo se passou. 4 anos de governo Bolsonaro. E ele avançou todas as pautas esquerdistas que nem Lula e Dilma, sendo esquerdistas, e que eu nunca votei em nenhum partido de esquerda na minha vida, mas nem Lula e Dilma teve a coragem de passar tantas medidas esquerdistas como o Bolsonaro. E no meio do governo Bolsonaro eu já estava extremamente decepcionado. Mas se voltar um pouquinho mais atrás, ali no gabinete de transição e tal, eu já fiquei assim meio com o pé atrás, vendo as pessoas que ele trouxe para perto. E depois foi surgindo as indicações para os cargos relevantes, para os ministérios e tal, e aí eu tive certeza que Bolsonaro era um esquerdista. Bolsonaro era um agente da extrema esquerda se passando por direitista. Mas ali já era tarde, ele já era presidente, e não tinha mais o que fazer. Só que o tempo foi passando e ele foi fazendo coisas ainda piores até chegar no ponto das pessoas irem para a porta do quartel e muita gente de bem está presa até hoje por causa desse covardão que no último dia do seu governo pegou o avião e foi para os Estados Unidos e deixou as pessoas que apoiavam ele para trás, como quem diz assim, ó, eu não tô nem aí para vocês. O problema é de vocês. Então, assim, só frisando esse ponto, nós fizemos o que a Bíblia diz que não é para fazer, maldito o homem que confia no homem.
A gente cometeu o mesmo erro que, se você já leu a história lá de Samuel, que o povo pedia um rei para Deus, e Deus pediu para Samuel avisar o povo, não peça um rei. Porque se vocês tiverem um rei, o rei vai trazer escravidão, o rei vai trazer isso, vai trazer sofrimento, as filhas de vocês vão ser serviçais e tal, e tal, e tal. Se você não leu a história, eu aconselho que você leia. E nós cometemos o mesmo erro do povo de Deus lá atrás, da história de Samuel. Nós pedimos um rei, nós tivemos um rei. E esse rei trouxe toda a sorte de maldições e de sofrimento, todas as pautas esquerdistas que ele jurou que jamais apoiaria. Ele avançou coisas piores. Ele tem orgulho, se você já viu os discursos dele, de subir aí nessas manifestações que ele faz, falar lá sobre as 70 medidas que ele tomou lá, medidas esquerdistas, como eu já disse, que nem Lula e Dilma teve coragem de avançar. Ele avançou o CBDC, para quem não sabe, o Pix, o Drex, que está em fase de teste. Tudo isso foi tramitado no governo dele, e entre outras coisas, sem contar para todas as indicações que ele fez para todos os cargos relevantes, para os cargos superiores, cargos importantes, todas as indicações que ele fez foi de pessoas intimamente comprometidas com o PT. Ah, mas é porque ele não sabia, é porque... Vamos fazer aqui um exemplo para abrir sua mente. Bolsonaro, ele é capitão do Exército, certo? Bolsonaro, então, ele é um agente de forças especiais do Exército lá, capitão. O cara é um capitão. Ele não é um aspirante, não, ele é capitão do Exército brasileiro. Então, ele entende um pouco de tática, ele entende um pouco de tudo. Aí você acha que ele não estava cercado de gente lá da inteligência que podia investigar a vida das pessoas que ele ia indicar, que podia saber o passado da pessoa, saber quem era a pessoa, com quem a pessoa tinha compromissos? Você acha que não podia? Claro que podia. Se ele indicou sabendo quem eram as pessoas. E por isso eu afirmo aqui categoricamente que Bolsonaro é o maior traidor dos últimos 500 anos. E se hoje nós estamos na situação que estamos passando, o que estamos passando, vivendo os dias sombrios que estamos vivendo, é culpa do Bolsonaro. Porque ele prometeu um monte de coisa, quando chegou na hora lá, ele se vendeu, ou ele já era esquerdista, não sei, e fez tudo ao contrário do que ele prometeu, que iria fazer. E aí, a gente vê uma prova mais concreta do que essa da audiência aí, só se eu, pelo amor de Deus, abrir sua cabeça e colocar dentro que esse cara é um esquerdista. Você olha a submissão, olha como ele é submisso. E se ele não está preso ainda, escute isso aqui, é porque até agora ele está obedecendo todas as ordens, mesmo sendo ordens ilegais, ele está sendo submisso em tudo que está sendo mandado para ele fazer. E aí, para terminar esse vídeo, me fala uma pessoa só que apoiou Bolsonaro, que fez o que fez por Bolsonaro, e Bolsonaro foi honrado com essa pessoa. Uma só pessoa. Todas essas pessoas foram abandonadas por Bolsonaro. Todas essas pessoas ele virou as costas. Isso é a prova do cara traidor que ele é, cara. E assim, eu me arrependo amargamente de ter votado nesse cara, de ter feito campanha para ele. Mas qual é o intuito desse vídeo? Onde eu queria chegar com esse vídeo? É te dizer, cara, maldito é o homem que confia no homem. Você não deve confiar a sua felicidade nas mãos de ninguém. Você não deve confiar a melhora da sua vida nas mãos de ninguém. Você não deve acreditar que um político, 2026 vai ter eleição. Você não acredite que alguém vai ser eleito, que vai mudar a sua vida. Não acredite nisso. Eu tô aqui sendo chato nos meus vídeos. Eu sempre digo, salve sua vida, salve sua família, leia, estude, aprenda outra língua. Eu sei que as coisas aqui estão extremamente difíceis, mas acumule dinheiro, tenha uma reserva, faça com que a sua família tenha algum tipo de segurança ali, cuide de você, cara. Maldito o homem que confia no homem. Isso não serve só para política, serve para todas as áreas da sua vida. Todas as vezes que você depositar a confiança da melhora, da mudança ou
da felicidade sua ou dos seus na mão de outras pessoas, você vai se decepcionar profundamente, tá bom? Eu fico por aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado e até o próximo vídeo.